Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, fiquei uma semana sem postar vídeo, porque o último, né, a minha voz estava muito rouca, então eu passei essa semana aí me recuperando. Pessoal, vou dar continuidade à leitura, né? Eu peço mais uma vez que, se você chegou por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, conheça o meu trabalho, me ajude a compartilhar, que o intuito desse trabalho, desse humilde canal, é levar conhecimento, compartilhar o conhecimento, ok? Sejam todos bem-vindos, tenham todos um bom dia e vamos lá. A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Governo Castelo Branco, 15/4/1964 a 15/3/1967. Na noite de 1º de abril, levando a família, o presidente João Goulart deixou Brasília, que estava isolada, sem telefones interurbano nem telex, com destino a Porto Alegre, sem esboçar nenhuma resistência. Contava com o apoio do seu cunhado, Leonel Brizola, e com reduzida parcela das tropas sediadas na região sul. Passaram-se 30 horas desde o início da marcha das tropas a partir de Minas. Jango, chegando ao sul, inteirando-se do sucesso da contra-revolução em todo o país, realista, pediu a Brizola que desistisse de qualquer tipo de resistência. Em seguida, embarcou para sua fazenda em São Borja, de onde fugiu para o Uruguai. Na madrugada de 2 de abril de 64, o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, considerou vaga a presidência da República e investiu no cargo, provisoriamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. No entanto, quem passou a governar o Brasil foi o auto-intitulado Comando Supremo Revolucionário, composto pelos oficiais mais antigos das três forças: Almirante Augusto Rademacher, Brigadeiro Francisco Correia de Melo e General Arthur da Costa e Silva. Para facilitar a restauração da ordem legal, o Comando Revolucionário esperava que o Congresso começasse seu próprio saneamento, fazendo uma, entre aspas, limpeza na casa e caçando parlamentares indesejáveis para os contra-revolucionários, como Francisco Julião, que era da Liga Camponesas, Brizola, do Grupo dos 11 e outros. Esperava também que uma legislação mais rápida e principalmente antissubversiva fosse votada sem demora. O Congresso corporativista, no entanto, agiu como se a contra-revolução não fosse diferente de outras crises, porque já passara o país. As conversações a respeito não progrediram. Essa atitude provocou a rápida reação do Comando Revolucionário, que tinha pressa em desbaratar as organizações subversivas que atuavam no país, além de pôr o Brasil no rumo que julgava certo. A revelia do Congresso, no dia 9 de abril de 1964, foi outorgado ao Ato Institucional número 1, o AI-1. Primeiro ato realmente contra-revolucionário. Nele ficavam claras as justificativas da contra-revolução e as intenções do alto comando. Abre aspas. O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandos em chefe das três armas, que respondem no momento pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país, destituído pela Revolução. Só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país.
Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República, a fim de que esse possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado, não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas, para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a Revolução Vitoriosa, resolve igualmente manter o Congresso Nacional com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente ato institucional. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Fecha aspas. Assinam o ato Arthur da Costa e Silva, general do Exército, Francisco de Assis Correia de Melo, tenente brigadeiro, e Augusto Harman Rademacher, Grunewald. Meu Deus, que nome, né? Vice-almirante. O ato institucional outorgava poderes especiais ao governo contra-revolucionário, mas mantinha o legislativo, o judiciário e a Constituição de 46. O presidente poderia introduzir emendas constitucionais e abreviar o processo de elaboração dos atos legislativos. Suspendia por 6 meses garantia de estabilidade, podendo o cidadão ser demitido, passar a disponibilidade ou ser aposentado se houvesse atentado contra a segurança do país, do regime democrático e da probidade administrativa. Autorizava também, nos 6 meses seguintes, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos e a cassação de mandatos legislativos. O ato também institucionalizava a eleição indireta, através do colégio eleitoral do presidente da República e seu vice, que deveriam governar até 31 de janeiro de 1966. A forma como seriam feitas as eleições foi, entre aspas, desengavetada às pressas em um antigo projeto de eleições indiretas. Foi rapidamente aprovado pelo Congresso Nacional. Líderes civis como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Juscelino Kubitschek e vários outros governadores, a Federação e o Centro da Indústria de São Paulo, a Sociedade Rural Brasileira, a União Cívica Feminina e outras organizações, além da imprensa, fizeram publicar manifestos nos quais endossavam a escolha de Castelo Branco. Vocês estão vendo, pessoal? Como hoje a mídia reescreveu a história, colocando que houve golpe, né? Porque era, abre aspas, um general sem ligações políticas, fecha aspas. O jornal O Estado de São Paulo publicou um editorial em que defendia a eleição de um presidente militar para expulsar os comunistas. Está vendo? O Estado de São Paulo, olha, o Estado de São Paulo publicou um editorial na época defendendo. E hoje, o Estado de São Paulo, vocês viram o que eles falam, o Estadão, né? O general Humberto Castelo Branco obteve 361 votos dos 388, ou seja, pela maioria, votos que compunham o colégio eleitoral, sendo empossado em 15 de abril de 1964. Assumiu o poder com total apoio da sociedade brasileira. No entanto, repor a ordem no país era seu grande desafio. Foram tantas as correntes que se uniram em torno do ideal contra-revolucionário que, à medida que a contra-revolução se consolidava e o governo ia definindo suas estratégias, as insatisfações de alguns grupos afloravam.
tudo em consequência de não se terem estabelecidos, antes do desencadeamento da própria contra-revolução, os seus objetivos políticos. Feito a posteriori, como queriam os insatisfeitos, apresentaria o risco de provocar cisões nas forças contra-revolucionárias. A redação do AI-1 mostrava o receio do alto comando contra-revolucionário de que o movimento parecesse apenas um golpe. A preocupação em manter as intenções começou com o tempo concedido ao presidente. Apenas o restante do mandato presidencial que se mostrava curto para colocar ordem na casa, né? A respeito disso, o Jornal do Brasil, de 20 de maio de 64, escreveu em seu editorial, abram aspas, não queríamos perder a revolução pela incapacidade de consolidá-la. A matéria-prima dessa consolidação chama-se tempo. Se quisermos ser suficientemente realistas e sensatos, transferindo o pleito para 3 de outubro de 66, obteremos muito mais do que a coincidência do mandato. Fecha aspas. As maiores resistências à prorrogação partiam do próprio Castelo Branco e de alguns líderes contra-revolucionários, como Carlos Lacerda e outros presidenciáveis que viam adiados seus sonhos de ser presidente. Em julho, o Congresso aprovou a emenda constitucional que prorrogava o mandato até 15 de março de 67. Castelo Branco continuava na luta. Era preciso restabelecer a ordem econômica e financeira no país. Era imperioso restabelecer a paz social, custasse o que custasse. O Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, e as Ligas Camponesas foram algumas das muitas organizações consideradas nocivas à implantação do regime. Foram dissolvidas pelo governo. Vários inquéritos policiais, militares e PM foram instaurados. Líderes comunistas que, desde o governo Jânio, atuavam clandestinamente e no governo Jango, ostensivamente, infiltrados nos sindicatos, nas universidades e nos quartéis, foram presos ou fugiram do país. Centenas se refugiaram no Uruguai. Muitos, hoje, apresentam-se como exilados ou, entre aspas, banidos, mas, na verdade, fugiram para viver confortavelmente no exterior, às expensas de quem eles não declaram. A política da esquerda, nesse momento da contra-revolução, foi, como sempre, recuar aparentemente e aconselhar seus militantes a agir na clandestinidade até se reorganizarem. No meio estudantil, no entanto, foi muito mais difícil. Os jovens vinham há anos sendo submetidos a uma verdadeira lavagem cerebral, ao mesmo tempo em que eram estimulados e apoiados pelo clero progressista. E isso é verdade, né, pessoal? Porque olha só essa geração, pessoal que tem 40 anos para baixo, né? Apoiados pelo clero progressista, ou seja, a igreja, né? Porque a igreja já estava infestada pela esquerda. Doutrinados pelo PCB, pelo recém-criado PCdoB, pelo PORT, AP e POLOP. Suas principais lideranças já apoiavam a luta armada. Reitores e professores tentaram, em vão, pacificar o meio estudantil. Porque o meio estudantil já estava dominado desde antes de 1964. Já desde 50, né? Como eu li lá no livro, volto a dizer, no livro 1964, O Elo Perdido, tem já conta tudo como que foi a infiltração e a dominação de jornais, principalmente no meio estudantil. A Tchecoslováquia, tanto é que se você for procurar, para quem duvidar, é só você procurar. Muito esses guerrilheiros, eles se exilaram na Tchecoslováquia, nesses países ali, né?
A UNE foi praticamente desarticulada. Alguns líderes, como Aldo Arantes e José Serra, militantes da AP, posteriormente fugiram para o exterior. No final de outubro, a UNE foi extinta. Em 27 de novembro, a Lei Suplicy regulava a criação de novos diretórios estudantis, buscando democratizar essas entidades, que passariam a eleger seus membros por meio do voto. Medidas do governo Castelo Branco. Ato institucional número 2, o AI-1, em 27 de 11 de 65, declarou extinto o pluripartidarismo e criou 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que reunia os partidários do novo governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que depois viria a ser o PMDB, né? O ato institucional número 3, o AI-3, em 5 de 2 de 66, estabeleceu eleições indiretas para governadores que seriam eleitos pelas assembleias legislativas. O ato institucional número 4, em 7 de 12 de 66, instituiu a convocação da Assembleia Nacional Constituinte para votar a Constituição, que entrou em vigor em janeiro de 1967. A criação do Serviço Nacional de Informações, que é o SNI, sob a chefia do general Golbery do Couto e Silva, criação do Banco Central do Brasil, mudança da moeda para Cruzeiro Novo, criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH, para a aquisição de moradias pelos brasileiros de menor renda, unificação dos institutos de previdência social e criação do INAMPS, atual INSS, que era o INPS, né? Instituição da correção monetária destinada a atualizar o poder aquisitivo da moeda e criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Instituto da Terra, entre outras. As medidas tomadas pelo governo Castelo Branco, apesar de pouca duração do seu mandato, pouco menos de 3 anos, criaram excelentes condições para o crescimento econômico do país. Logo começariam as tentativas para desestabilizar o governo, a mesma tática das épocas de crise, procurar pontos fracos na ação governamental para conseguir o apoio da população. Nesse caso, as medidas de exceção e a quebra do regime constitucional passaram a ser as bandeiras usadas sob o pretexto da, entre aspas, luta pela redemocratização, fecha aspas. Do mesmo jeito que eles fazem hoje, né? Abrindo parênteses aqui, essa questão de tentar desestabilizar o governo, procurando pontos fracos, pontos negativos do governo, e não falando o que de bom foi feito. É só você ver que a mídia mesmo, ela não publica, né, nada de bom que foi feito, certo? Ainda no governo Castelo Branco, atos terroristas abalariam o país. Em pouco espaço de tempo, 7 bombas explodiram em Recife. Uma no aeroporto de Guararapes causou 15 vítimas. Ardilosos, políticos de renome, donos de grande cacife eleitoral, passaram a dar curso às suas aspirações, já que o Brasil se assentava em bases mais sólidas. Além disso, estimulava-se a férrea disposição de Castelo Branco de não se eternizar no governo, o que, sem sombra de dúvida, descaracterizava a existência no Brasil de uma ditadura militar. Havia imprensa livre, oposição ao governo, legislativo e judiciário no exercício de suas atribuições e, fundamentalmente, apoio popular a um governo probo e realizador. A despeito da vontade de Castelo Branco, os acontecimentos se precipitaram, gerando novas e substanciais consequências. Logo, se encerrou o mandato desse grande estadista. Pouco tempo depois, a fatalidade roubou de cena a figura do ilustre marechal. Um acidente aéreo tirou-lhe a vida. A história, entretanto, há de reconhecê-lo como um verdadeiro estadista, um dos maiores brasileiros, pela honradez, descortino e patriotismo. Prova disso é que as esquerdas não ousam destratá-lo. A fonte, né? Fontes: Souza, Aloysio Madruga de Moura e Guerrilha do Araguaia, Revanchismo.
Projeto Orville, tentativas de tomada do poder, organizadores, Tenente Coronel Lício Maciel e Tenente José Conegundes do Nascimento. Ok, pessoal? Então, como aqui estava dizendo, a prova disso é que não havia uma ditadura no Brasil, porque tinha... a imprensa estava livre, trabalhando, né? Tinha eleições para governadores, o Congresso funcionava, então não tinha, ok, pessoal? Aqui eu termino o capítulo 17, 18, né? E é isso, pessoal. Ainda tô com a voz rouca, mas é isso. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Fiquem todos com Deus e vamos que vamos.